de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café com Azambuja Júnior e Augusto Ferreira. São 8h20, 8h20. Estamos retornando agora para a entrevista do dia aqui no Mix Café, na Estúdio Livre FM, a rádio que é mais notícia. Na entrevista do dia, o presidente da CPI da Moradia, né, o vereador Luciano Figueiredo Luca, estará conversando aí com Augusto Ferreira e estará falando sobre os resultados obtidos. Augusto. Verdade, né? E nós aqui deixamos para o fim da CPI, até para não tumultuar muito, né, e ver o que realmente estava acontecendo. Eu assisti algumas sessões da CPI, né, e agora com os resultados, o relatório foi aprovado, né, o Luca, e foi encaminhado ao Ministério Público. Qual é a avaliação que os integrantes da CPI fizeram sobre essa situação da moradia aqui em Rio Grande? Bom dia, bem-vindo ao Mix Café. Bom dia Augusto, bom dia Azambuja, bom dia ouvintes da Rádio Estúdio Livre. E como tu falou, foram 60 dias de muito trabalho, de dias tensos para todos, porque é muito delicado quando a gente trata da vida de outras pessoas, né? Sejam elas as pessoas que estavam aguardando as suas moradias, que continuam aguardando as suas moradias, sejam elas aquelas pessoas que foram na condição de testemunha ou até mesmo aqueles que foram na condição de acusados. Então, eu sempre gosto de ressaltar e frisar que foi uma mesa diretora atuante. Eu sim era e fui o presidente dessa CPI com muita honra, com muito orgulho, mas também teve o trabalho direto do vereador Rovan Castro, do Partido dos Trabalhadores, que foi o vice-presidente, e também do vereador Júlio Lamin, do União Brasil, que nós trabalhamos sempre em conjunto. Eu tenho orgulho de dizer que todas as reuniões elas eram públicas para aquelas pessoas envolvidas diretamente, né? Não teve reunião paralela, não teve perseguição política. Eu sempre deixei muito claro, porque eu sou sim filiado ao MDB, sou sim do partido do hoje atual prefeito Fábio Branco, mas não faço política com revanchismo, não faço política com ódio, faço política com responsabilidade e com compromisso com a cidade do Rio Grande. Então, quando eu aceitei este desafio de ser o presidente da comissão, eu sempre deixei muito claro que a linha ela era uma só. Não teriam duas possibilidades, não teriam dois tratamentos, e me orgulha muito, eu não gosto de falar de mim, mas me orgulha muito porque teve um relatório paralelo que foi entregue pelo Movimento à Moradia e também pelo Partido dos Trabalhadores, no qual eles reconheceram a condução dos trabalhos da CPI. Então isso me orgulha, me deixa com a consciência tranquila de que fiz o meu melhor, e como eu sempre digo, nós disputamos no período eleitoral, sim, normal, eu defender a minha ideia, o partido adversário defender a dele, mas depois nós temos que ter compromisso com a cidade e com os munícipes rio-grandinos. E foi o que nós fizemos um trabalho, entendo eu, na minha humilde opinião, que ficou marcado na cidade do Rio Grande como um trabalho isento, como um trabalho realmente apurativo, que é a função de uma CPI, apurar os fatos. E como tu colocou, o relatório foi muito bem elaborado pelo vereador Júlio Lamin, e foi aprovado por 8-3. Nós éramos 13 vereadores da comissão, representando a proporcionalidade. Por exemplo, o nosso partido, que somos 6 entre vereadores e vereadoras, todos os partidos tinham 50% da sua bancada. Então nós indicamos 3 nomes, o Partido dos Trabalhadores indicou 2 e os demais partidos indicaram um vereador. Então eram 13, teve uma ausência no dia da votação e foram 8 votos favoráveis e 3 votos contrários. Eu, na condição de presidente, votaria só em caso de empate. Como não houve empate, foi aprovado, foi semana passada, na quarta-feira passada, hoje está fazendo uma semana, nós levamos, eu e o vereador Júlio Lamin, o vereador Rovan Castro estava hospitalizado. Quero aqui desde já também mandar um abraço para ele, que já saiu do hospital, está em casa se recuperando. Teve uma grave pancreatite, eu inclusive estive visitando ele no hospital,
o vereador não pôde nos acompanhar, e também nos acompanharam o jurídico da Casa da Câmara, Dr. Roger, Dr. Felisberto Piassum, e mais o Guilherme, que é um funcionário que nos deu total amparo na CPI. Entregamos para o promotor Zac Alain. Agora o próximo passo é entregar para a Procuradoria-Geral do município e também para a Receita Federal. Qual é a avaliação que vocês fizeram em cima desse relatório, Luca? Então, o relatório, ele, como eu disse, né, ele foi elaborado pelo relator. E ele identificou ali 4 principais, 4 pessoas foram indiciadas, né? O ex-prefeito, o senhor Alexandre Lindemeyer, o ex-secretário de município, o senhor Gilmar Ávila, a ex-superintendente e ligada diretamente ao movimento A Moradia, Karina Rocha, e um representante, um diretor de uma cooperativa, o senhor Mauro. Então essas 4 pessoas foram indiciadas e a justiça agora define se dará andamento, se não dará, mas eu tenho total convicção de que nós fizemos um trabalho muito responsável, um trabalho onde, como eu sempre falei, o pontapé inicial, e quero aqui também fazer justiça, foi o suplente, foi o nosso colega de partido, companheiro de partido e suplente de vereador, Léo Bozetti, que hoje ele é superintendente da habitação, e ele lá remexendo nos documentos, fazendo o trabalho dele, ele achou este fato, que foi o empréstimo de mais de R$500 milhão para as cooperativas. Eram 5 cooperativas, 4 pegaram, uma não quis pegar o valor. E eu sempre também gosto de deixar claro para a população que não há ilicitude neste fato. Poderia ter sido feito. Só assim teria que seguir um rito, o que não foi feito. Foi feito não passou pela Câmara Municipal para não dar legitimidade, e isso é algo que diz a nossa lei orgânica municipal, e as leis estão aí para serem respeitadas. Então não estou julgando o trabalho de quem fez, quem sou eu para julgar alguém. Mas, como eu disse, a gente, para apurar, para elaborar um relatório, tem que ser fundamentado em cima de leis. Nós todos somos cidadãos de bem, cidadãos que cumprimos os regramentos, e um dos principais, melhor dizendo, não o único, né, porque tem outros apontamentos, mas o principal fator que gerou a CPI foi este repasse que inicialmente era um empréstimo, também depois já teve outros problemas que acabaram querendo já uma doação para as cooperativas, enfim. Mas tudo isso está lá no relatório, o relatório está no Ministério Público. Está no Ministério Público. Uma coisa que sempre chama a atenção, né? O sistema de moradia nosso sempre foi complicado, né, Luca? Muita gente inscrita em programas sociais e tudo, e muito pouco. Somente com essa vinda dessas cooperativas, eu achei que elas não tinham poder aquisitivo para fazer o que elas fizeram de obras. Vocês chegaram a ter uma ideia na CPI, quantas moradias serão atendidas, quantas pessoas têm inscritas? Há alguma informação nesse sentido, não? Hoje, a fila de pessoas inscritas na moradia está na volta de 7 mil pessoas, 7 mil famílias. E ali, aqueles empreendimentos, eles giram na casa de quase 1.400 moradias. Então, realmente é um número expressivo, né? Era um programa do governo federal, Minha Casa Minha Vida Entidades, e também é importante ressaltar que o município entrou com quase 17 milhões de reais de contrapartida de obras de infraestrutura, mas é sim um grande projeto, e que nesse projeto teve algumas distorções, alguns erros, e agora volto a dizer, eu não sou ninguém para julgar ninguém, foi entregue para a justiça, e tenho certeza e total confiança no nosso Ministério Público, que ele fará o trabalho que tem que ser feito. Vocês ouviram os diretores das cooperativas, né? Eles têm prazo para entrega desses empreendimentos? Não? O prazo era 2018, né? E no fim... Veio indo, aí entrou 2019, depois 2020, lá por março, abril, chegou de fato, né, a pandemia no Brasil, e aí também complicou um pouco, complicou ainda mais, mas eu sempre ressalto que o prazo era
2018. E uma coisa que a gente vê que eles tentaram também conseguir outros refinanciamentos pela Caixa Econômica Federal também, mas parece que a Caixa não liberou também, né? Isso aí. Eles realmente trancou a condição deles de tocar a obra, mas a Caixa não... Porque é um projeto financiado pela Caixa Econômica Federal, onde as cooperativas... Eu não vou dizer empresa, porque eu sou cooperado de uma das maiores cooperativas de transporte do Brasil, que é a Cotracan. Então, se eu falar empresa aqui, eles vão me puxar as orelhas lá. Que a cooperativa, ela não é uma empresa, né? Ela tem um CNPJ, é óbvio, mas ela é um CNPJ e onde tem o seu corpo diretivo, mas ela é de todos os cooperados, né? Cada cooperado tem uma célula do todo. Mas as cooperativas, elas se habilitaram a este processo. Esse, volto a dizer, é um projeto federal, não é um projeto do governo municipal. E depois eles tiveram dificuldades e não entregaram nos prazos, tinham as medições da Caixa e eles não conseguiam cumprir prazos, enfim, veio a bola de neve, foi crescendo, mas eu tenho passado ali esses dias, até eu estava com a minha família e passei para dar uma olhada ali, está andando, as pinturas estão sendo feitas e o nosso sentimento, o meu sentimento pessoal como rio-grandino que sou, é que possa entregar o mais breve possível, que se precisarem de ajuda que nos procurem para a gente tentar viabilizar, porque aquele empreendimento hoje, da maneira que está, no tamanho que está, não sair ou ficar parado, enfim, ou ser ocupado de forma irregular é uma grande lástima, né, para o município, porque, como eu digo, nós temos o nosso centro histórico e nós temos o crescimento está sendo ali para a área, para a Zona Oeste, porque é central, né? Nós temos os 2 shoppings que não são no centro da cidade, são mais retirados. O próprio fórum agora foi para Sokovsk lá, então mostra que o futuro da cidade é para aquela região da Zona Oeste, como tu bem colocou, Augusto. E ali é um empreendimento que está no coração da cidade, dá para se dizer. Ao lado da rodoviária, próximo a grandes supermercados e atacados, próximos aos shoppings. Então, eu me coloco à disposição, sou um humilde vereador, mas o que estiver ao meu alcance, das cooperativas, dos movimentos da moradia, da Secretaria de Habitação, nós temos que dar as mãos e realmente entregar aquelas moradias para aquelas pessoas. Durante a CPI, esses dirigentes aí das entidades chegaram a dizer alguma coisa, que ia entregar algum conjunto habitacional esse ano ainda, não? Não deram prazo, até porque eles não tinham, eles eram todos na condição de investigados, eles não tinham uma obrigação de ir. Então, se não me engano, foi só o senhor Mauro que foi. Se não me engano, não, com certeza foi, porque um dia eu não pude participar da reunião, mas não era nenhum dia, né, não era nenhuma oitiva dos dirigentes das cooperativas. E o senhor Mauro, na verdade, a parte dele já são as casas onde já estão ocupadas. Que foi que teve um acerto lá no governo passado, de uns tratam como invasão, outros como preservação, porque as casas ficaram prontas antes e, enfim, estão lá, as pessoas já estão morando, não na condição ideal, porque tiveram que fazer ligações clandestinas de água, de luz, mas as pessoas já estão morando lá e agora falta os apartamentos, né? Falta a entrega dos apartamentos, é o que está faltando. Mas esses, respondendo a tua pergunta, infelizmente esses diretores não puderam ir ou não foram porque não quiseram, mas até é importante deixar claro para a comunidade que na condição de testemunha a pessoa tem a obrigação de ir. Claro que tendo condições de saúde, enfim. Mas na condição de investigado, primeiro ela não tem a obrigação de ir, e se for, ela responde o que achar pertinente. Se ela quiser entrar muda e sair calada, nós não temos o que fazer. E aí cabe agora ao Ministério Público fazer essas investigações todas, né, identificar se há algum culpado, né, no sentido de tomar as providências cabíveis, no sentido de enviar para a Justiça. Né? Isso aí, agora esse passo foi dado, né, foi entregue ao promotor Zac Alain, também à Receita Federal, porque tem crimes também vinculados à Receita Federal, e também ao próprio município, né, que agora, como estamos desde o ano passado com um
novo governo, uma nova gestão, que inclusive já fez a intimação para cobrança desse recurso, que, volto a dizer, é mais de R$500 milhão, e que inicialmente era um empréstimo. Depois, um pouco antes da saída do governo passado, eles tentaram fazer, repassar, realmente fazer uma doação deste recurso. Então, volto a dizer, foi feito, não havia o impedimento desde que cumprisse os ritos. Não foram cumpridos os ritos, tentaram mudar a regra também, a regra do jogo no final do jogo. Então... É complicado. Mais alguma informação aos nossos ouvintes e telespectadores, Lucas, sobre essa CPI aí? Não, eu gosto de ressaltar, Augusto, que ela foi uma CPI bem tensa, realmente muito tensa, mas que todos saíram satisfeitos no sentido de entregar o seu melhor. Nós éramos dos 13 vereadores, e nada contra vereadores que já têm mais de um mandato, pelo amor de Deus, não me entenda mal, meus colegas vereadores e vereadoras. Mas nós éramos 9 vereadores de primeiro mandato. Então, de partidos adversários, de partidos opostos, nunca digo partidos rivais, porque não somos rivais, somos adversários, temos formas de ver o mundo diferentes. Eu respeito sempre a forma do outro ver. Posso não concordar, mas respeitar eu respeito. É o mínimo, né? Isso aí é o mínimo que a gente tem que fazer. Então, foram dias de muito trabalho, foram dias de tensão, mas que, palavras do promotor, parabenizou a todos nós, vereadores, que demos exemplo há poucos dias, e sem entrar no mérito, sem julgar, sem querer comparar também, mas a gente viu uma CPI a nível nacional aí que virou pizza, as pessoas não se respeitando, enfim. Então, nós demos um exemplo para a cidade do Rio Grande, para o estado do Rio Grande do Sul e para o Brasil, onde dá para se fazer, quando eu digo dá para se fazer política, é porque somos agentes políticos. Dá para se fazer política com responsabilidade, com seriedade, com compromisso, que é o que todos os agentes políticos Brasil afora devem fazer. E tem muitos que fazem, eu gosto sempre de salientar, Zambuja, que tem muitos que fazem. Como em toda profissão, tem o bom e o ruim. E o político tem sim, né, esse taxado que o político é sem vergonha, que o político é isso, é aquilo. Mas eu digo para as pessoas, e sempre disse, tem muitos políticos bons. Basta pesquisar. Hoje nós temos ferramentas aí que tu põe o nome da pessoa ali, ele te diz se tem processo, se não tem, se é ficha limpa, se não é. Então também é parte do eleitor, e sem transferir culpa, mas é parte do eleitor também pesquisar o seu candidato na hora do voto. Quero agradecer a tua presença e dizer que aqui no Mix Café a gente está sempre à disposição. Tá bem, Augusto, eu que agradeço, uma enorme satisfação. 1 ano e 4 meses de mandato já se foram. E eu gosto sempre de falar, aproveitando o espaço, se vocês me permitem, que eu sou um vereador que uso pouco as redes sociais, às vezes sou até cobrado por isso, né, mas uso pouco. Eu trabalho com logística até hoje, então para mim é fato, e claro que a gente tem que ter o início, meio e fim de qualquer conquista, de qualquer projeto. Mas eu gosto de falar mais quando está no final, quando realmente vai efetivar ou já efetivou. Então eu gosto sempre de salientar que a minha bandeira principal do meu mandato é a luta por nós termos um porto cada vez mais forte, mais competitivo, por dar uma melhor condição aos meus colegas caminhoneiros e a todos os trabalhadores portuários, porque nós moramos na cidade que tem o porto do estado do Rio Grande do Sul. E que vivemos dele, né? E vivemos dele. Obrigado pela colocação, Augusto. E até hoje, e não é demérito algum, não estou julgando, mas até 2020 nunca tinha tido uma pessoa ligada diretamente ao porto que conhece. Eu não sou o mestre em portos ou o maior conhecedor, mas eu conheço alguma coisa. Eu sou filho de caminhoneiro, trabalho no segmento logístico portuário desde 2003. Então aí já são quase 20 anos de trabalho diário nesse segmento, e alguma coisa a gente já aprendeu, e quando eu decidi concorrer a primeira vez lá em 2012, sempre foi com esse propósito de defender
o porto, de defender os trabalhadores portuários, principalmente os meus colegas caminhoneiros. E claro que eu não fico só nisso, graças a uma parceria que eu tenho com o deputado Márcio Biol, que já trouxe mais de R$500 milhão para a área da saúde, onde foram contemplados o Hospital Universitário, Santa Casa, Secretaria Municipal da Saúde. Tem essa pauta para a redução dos pedágios, que o nosso líder maior é o hoje prefeito Fábio Branco, mas que na época era deputado e chefe da Casa Civil. Esse trabalho foi iniciado em 2017 por esta pessoa que vos fala aqui. E que o Tribunal de Contas até hoje não resolveu essa situação. Ainda não, eu aperto eles semanalmente, Augusto. Aperto no bom sentido, né? Claro, exigia uma definição. Né? Mas está bem perto de acontecer, Augusto. E eu prometo para vocês aqui em primeira mão que quando tiver algo realmente concreto, vocês serão informados em primeira mão. Isso aí eu garanto para vocês. Eu falei com teu xará até, o ministro Augusto Nardes. Eu falei com um assessor direto dele, sempre me atende, sempre me responde de pronto, e ele só está aguardando sair da parte técnica lá do Tribunal de Contas da União para o ministro, que não é o relator foi o ministro Raimundo Carreiro, mas o ministro Nardes é o ministro do recurso, que tanto a NTT, estranhamente, quanto a concessionária recorreram, mas ele vai julgar o mérito e palavras dele para nós. Estava o prefeito Fábio Branco, estava o presidente da Zona Sul, à época o prefeito de Canguçu, Vinícius Pegoraro, deputado federal Daniel Treziak, representante do deputado Marcel Van Hatten e o deputado federal Afonso Ram. Era uma comitiva pequena, mas de grande impacto e de grande representação, e o ministro nos disse que ele acompanhará o relator, ou seja, ele dará continuidade ao processo. Claro que ele depende dos pares dele aprovar o parecer dele quanto ao recurso, que baixa automaticamente o valor hoje de R$ 12,30 para R$ 6,80. E é o que se paga no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná? Santa Catarina se paga, claro que praças, né? Algumas praças pagam valor bem menor, mas enfim, será uma grande conquista, será um grande passo para que nós tenhamos uma condição de competitividade quase que de igual para igual. Então fica aqui para vocês, para toda a comunidade. Falávamos em off aqui, referente o meu parentesco com um ex-vereador e grande radialista, ícone da cidade, da região, Edson Figueiredo. É uma pessoa na qual eu tenho um enorme carinho. Infelizmente perdemos a Celina no ano passado. Aí é uma pessoa que 80, quase 90 anos, e ela votou em mim. Então uma pessoa, até eu me emociono de falar dela, quem conheceu a dona Celina, o seu Machado, os pais do Edson Figueiredo, sabem o que eu estou dizendo. E fica aqui um abração, não sei se ele está... Deve estar nos acompanhando lá, com certeza. Com certeza. Ele esteve aqui em Rio Grande, veio aqui no Mix Café. Um grande abraço, primo, obrigado por tudo, obrigado pela parceria. Seguidamente ele me manda indicações, me manda conselhos, e eu já pedi para ele, se for necessário, que ele me dê um puxão de orelha também. Com certeza. Um abraço, Luca, tudo de bom. Obrigado, Augusto, obrigado, Zambuja, um forte abraço a todos os ouvintes da Estúdio Livre. Zambuja. Muito bem, a entrevista realizada aqui no Mix Café vai estar postado na nossa página no Facebook, também o canal da Rádio Estúdio Livre FM no YouTube, com o vereador Luciano Figueiredo, o Luca. São 8h43, vamos a um breve intervalo e já voltamos. O agito da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café, com a Zambuja Júnior e Augusto Ferreira. No ar, curiosidades do mundo. Tudo que você sempre quis saber e nunca te contaram. Você sabe o que acontece se um astronauta tirar o capacete no espaço? A gente te conta. O resultado não é dos melhores, não. De acordo com o Discovery News, se o astronauta